Então, olha, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa última aula. Foi um prazer estar com vocês. Tivemos poucas aulas presenciais. A maioria das nossas aulas aconteceu online, mas foi muito legal, muito bacana a participação de vocês. Eu gostei muito dessa turma. Só que hoje eu quero, eu precisaria que vocês salvassem esse material que eu vou enviar, porque com 100% de certeza vocês vão usar esse material na hora do TCC. Então, assim, usa para observar como é que escreve, como é que faz uma citação, como é que eu vou colocar na minha referência. Então, gente, é mega importante. E os que não estão aqui, por gentileza, passem para os colegas, falem, olha, esse material é importante, coloquem confete no computador, na minha pastinha, coloquem estrela, coloquem o que for, mas vocês vão usar, tá? O pessoal da ADM vai usar um pouquinho mais cedo, né? Como eu sempre falo com vocês, no próximo semestre, daqui a 2, 3 meses. Os demais vão usar de qualquer forma, seja daqui a um ano, daqui a um ano e meio, mas vocês vão usar, tá, gente? Então, eu sugiro, e é um alerta que eu dou, que vocês guardem com carinho esse material. Aqui eu condensei nessa última aula alguns exemplos de como vocês vão ter que colocar as referências, independente de ser no TCC. Vocês vão usar também para qualquer que seja o artigo que vocês forem publicar, o que tiver que ter formato ABNT, é assim que vocês vão usar, tá bom? Então, vamos dar início à aula, não dá para esperar muito. A gente já esperou 5 minutinhos, a gente tem que iniciar. Então, como eu tinha falado, é a nossa última aula, que antecede a prova de vocês. Eu super desejo boa sorte, façam com atenção, vocês são muito, assim, vocês são muito bacanas, vocês super participaram das aulas, então vocês vão fazer a prova, assim, com tranquilidade, eu tenho certeza. Mas, por favor, atenção, né, para tudo que a gente tem que fazer. Espero que a gente, não sei se a gente vai voltar a se ver, eu espero que sim, o pessoal da pedagogia é mais fácil, né? A gente tem uma proximidade, um vínculo maior. Então, assim, muito boa sorte para vocês. A galera da ADM, nossa, desejo muito boa sorte, que vocês no próximo semestre vocês vão estar escrevendo já. Então, gente, façam com calma, façam com carinho, é o filho de vocês que vai estar nascendo, tá bom? E guardem esse material com muito carinho. Vocês vão usar isso, e certamente, mesmo quem for acabar a faculdade, vai fazer uma extensão, vai fazer uma pós-graduação, é nesse formato que vocês vão ter que fazer, que vocês vão ter que escrever, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Hoje tem bastante coisinha para a gente comentar. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Pelo menos um deem sinal de fumaça, por favor. Sim, professora. Boa Ok. noite. Obrigada, obrigada. Boa noite. Vamos lá, vamos iniciar. Eu também gostaria que, não entendeu, pergunta, porque essa aula vai ter muita coisa, só que, assim, vocês vão ter que pensar na prática de vocês, em como vocês vão escrever. E, assim, é algo que é mecânico, gente, é igual andar de bicicleta, sabe? Assim, vocês vão aprender e vão fazer, igual a escrita, né? Só que aqui é uma escrita acadêmica, tá? Mas eu preciso que vocês, se tiverem alguma dúvida, já tem que falar, tá? Para a gente tirar, para a gente cessar essa dúvida. E, ademais, é a prática de vocês. Por isso que eu estou falando que é um material que vocês vão sempre recorrer a eles, porque vocês vão escrever, a escrita é a mesma, né? O modo que vocês vão referenciar, em geral, é o mesmo. A diferença é quando você escreve em outro país. Mas mesmo que seja nos Estados Unidos, vocês vão escrever dessa forma porque a gente segue um pouquinho. Com exceção da Europa, existem algumas nuances que são um pouco diferentes, mas é coisa assim boba, sabe? Assim, mas em geral, Brasil e Estados Unidos, a norma é a mesma, tá? É muito próximo. Então vamos lá iniciar. Aqui, de fato, é a pesquisa de vocês. Já vão pensando em todos aqueles que me enviaram o trabalho, e eu espero que tenha sido, né, a grande maioria, porque assim, 1.500 pontos não é pouco, né, gente? Então, eu espero que a maioria tenha realmente enviado, porque senão não vai ter condição, vai ficar muito ruim para vocês. Mas vamos lá. Pesquisa bibliográfica. Eu retomei um pouquinho, porque vocês já sabem disso, mas eu retomei um pouquinho só para relembrar, porque na próxima semana, a partir do dia 4, vocês sabem que terão que já iniciar
né, o movimento das avaliações interativas. Então, é por isso que é mais para ficar mais fresquinho na mente, tá bom? Pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que é o que vocês vão fazer, que visa responder a um problema. Por isso que eu coloquei como exercício, vocês vão pensar no tema e no problema, tá? No problema com a utilização de material bibliográfico. Ou seja, não vai ser nada na mente de vocês. Quem que vai responder aquele problema de vocês? Os escritores. Ah, então, assim, vocês vão utilizar o material bibliográfico, estudos e análises científicas que passaram pelo crivo da ciência, ou seja, já foram publicados, já foram aceitos, são alguns canônicos, né, para serem apresentados à sociedade. Até aqui tudo bem, nós já vimos, é mais um recapitulativo. O levantamento bibliográfico se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador, vocês, e necessário para todo tipo de pesquisa, que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas. Então, vocês me apresentaram duas referências, né, que se adequassem melhor à pesquisa de vocês, ao problema de vocês. Então, isso aqui vocês já mataram, né, já sabem. Não é possível, por razões justas, né, juntar, óbvias, aqui eu coloquei por razões, esqueci os óbvias, juntar tudo o que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa. É óbvio que não tem como, né, gente? Eu tenho N pessoas que escreveram sobre aquele tema, então eu não posso pegar todos eles, né? Eu tenho que me ater, por isso que eu pedi 2, no máximo 3 referências. Por isso é que se busca os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendam ao paradigma definido para o assunto, tá? É aqueles que, se você tá buscando um pensamento positivo em relação ao assunto de vocês não vão procurar em alguém que escreva ao contrário. Vocês vão procurar se juntar a quem pensa conforme vocês também pensam, tá bom? Então, outra coisa que eu preciso colocar, porque como vocês estão, né, numa escrita acadêmica, possa ser que em algum livro vocês ouçam falar, vocês leiam, né, em algum congresso vocês ouçam, ou vocês leiam Estado da Arte. Não sei se vocês já leram algo a respeito, mas, assim, aqui é a título de curiosidade mesmo, tá? Possa ser, então, que vocês leiam essa expressão, que é uma expressão estado da arte. O que é isso? Essa expressão, ela acompanha o momento. Então, assim, no momento que vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês vão estar absorvendo o estado da arte. Né? Então, assim, ela acompanha o momento na realização da pesquisa, no qual vocês irão conhecer as produções relacionadas ao tema que pretendem investigar. Como foi historicamente constituído e quais os avanços em relação aos estudos científicos desse tema, tá? Então, vocês vão conhecer, gente, o estado da arte. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente não sabe quem vai participar da nossa banca. E, às vezes, vai que algum examinador pergunte assim, como é o estado da arte desse tema? A quantas andas o estado da arte desse tema? Então, o estado da arte é justamente isso. Vocês vão pesquisar, né, e vocês vão evidenciar. Por exemplo, não sei quem está aqui e é da educação física, imaginemos que hoje o que está, não sei, tá, gente? Eu estou assim, loucubrando. Imaginemos que hoje o que está em alta na educação, na perda de massa gorda, sei lá, perda de peso, é uma dieta low carb, né, de baixo carboidrato. Ou uma, sei lá, dieta cetogênica, dieta disso. Então, vocês vão procurar quem estiver escrevendo acerca de ganho de massa magra em decorrência de uma perda de massa gorda, qual é o estado da arte, o que é praticamente unânime nesse tema, entenderam? Isso é o estado da arte. Então, possa ser que o pesquisador ou o examinador pergunte qual é o estado da arte em relação a esse tema. Aí você vai... Porque, sinceramente, eu já ouvi isso em banca, e aí o menino ficou assim nervoso, não sabia, e embananou e falou coisa nada a ver.
tá? Também não sabe? Fala, olha, me desculpe, mas eu não sei, eu não conheço essa expressão. Você pode, por gentileza, me explicar? Né? A gente tem que sempre ser honesto, a gente não tem que ficar. Eu sei que assim, já tive respostas assim incríveis, mirabolantes, que nada a ver com o que significa realmente estado da arte. Então, ok? Então, o estado da arte é justamente isso. Então, assim, como é que o tema tem sido compreendido pelos principais estudiosos? Quais enfoques têm sido prioritariamente utilizados nos estudos? Quais lacunas em relação ao conhecimento produzido? Então, assim, o estado atual da arte representa a forma como o conhecimento científico produzido sobre o assunto está se configurando. Né, esse exemplo aqui que eu dei, que não sou nada conhecedora, mas nós mulheres, né, a gente sempre entende, a gente sempre faz um pouquinho de dieta, a gente tenta ao menos, e nessa quarentena tá uma coisa louca. Então, assim, o estado da arte em relação à perda de peso, né? Qual seria? Fechar a boca? Né? É unânime isso? Tá? Então, o estado da arte é tudo aquilo que a maioria da comunidade científica entra em acordo por, ok? Só para curiosidade isso aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Muitos questionam sobre a validade desse tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, uma vez que acreditam que somente no campo empírico, o que é isso, professor? O campo empírico é o campo da experiência, né? Mais uma pesquisa bibliográfica, vocês não vão necessariamente fazer uma experiência, ok? Somente no campo empírico é que se encontra a possibilidade do conhecimento novo ou de situações que correspondam a necessidades reais. Então, assim, a gente pode entender que a pesquisa bibliográfica ela não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto. É claro, gente, que vocês vão observar, vocês vão pesquisar e vão referenciar autores que já fizeram, mas vocês não serão papagaios deles, né? Vocês vão usar eles para apresentar algo, né? Ou para ratificar uma hipótese que vocês tenham, tá? Então, assim, vocês não vão ter que ficar repetindo o que eles falaram. Vocês vão fazer uso do que eles falaram, tá? É diferente. Então, vocês têm que entender que é uma pesquisa mais propícia, né? É óbvio que vocês vão examinar algo que já foi escrito, mas vocês vão olhar sobre um novo enfoque, né? Vocês vão apresentar uma nova abordagem, favorecendo conclusões inovadoras, tá? Então, assim, vão pegar aquilo que já foi dito e vão fazer um uso, quem sabe, inovador. Vocês vão olhar com outros olhos, tá? Então, imaginem um cristal. Quem escreveu olhou por uma face do cristal, vocês vão olhar para uma outra face, ok? Então, quando vocês ouvirem falar, não, pesquisa bibliográfica não é pesquisa, o importante é o campo empírico, não necessariamente, tá? Você já tem subsídio para falar. Então, ó, vamos lá. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a partir daqui é a escrita de verdade de vocês, tá bom? Quando vocês fizerem um TCC, vocês vão observar que terão que construir, aqui é a construção, gente, é o projeto de vocês. O TCC de vocês vai ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu tinha falado no início que vocês têm que guardar esse PowerPoint, guarda esse PPT, porque vocês vão voltar ele o tempo inteiro, tá bom? Então, olha, o que são os elementos pré-textuais? Capa é um elemento pré-textual. O que contém na capa? Eu tentei mastigar bem para elucidar possíveis dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês tiverem, por favor, apresentem-as. O que tem que ter na capa, então? Apresenta as informações transcritas na seguinte ordem. Nome da entidade lá em cima, tá? Para a qual deve ser submetido quando solicitado, tá? Então, assim, mas o de vocês vão colocar lá o nome da entidade, que é a Anhanguera. Croton e Anhanguera, porque tá por conta da mudança. 2, nome dos autores. Título, subtítulo, se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título, precedido de 2 pontos. Sabe aqueles títulos que você vê o título, aí tem 2 pontos e tem tipo um
muitas pessoas acham que aquilo ali é um título só. Não, temos ali o título, que é a parte principal, e temos aí, depois dos 2 pontos, o subtítulo, tá? Que é a subordinação. Precedido de 2 pontos ou distinguido tipograficamente. Às vezes a pessoa coloca em itálico. Local, lá embaixo, centralizado, local, que é a cidade da entidade, São José dos Campos, onde deve ser apresentado. E o ano de depósito, tá? Então, sempre a capa vai ter esses elementos aqui. Dessa forma, gente, tá? Então, aqui vocês têm a capa. Vamos lá para o item 2, que é a folha de rosto. É aquela capa, é aquela folha que vem na sequência da capa. Vai ter que ter o nome de vocês. A folha de rosto, não, vocês estão vendo que aqui, ó, começa pelo nome de vocês. A capa, né, tem a informação da entidade. Então, a folha de rosto não precisa, tá? Nome dos autores, título, subtítulo, local da entidade onde deve ser apresentado, ano de depósito, não precisa mais colocar... Ah, não, a cidade precisa. Eu não sei se vocês todos já viram ou lembram da contracapa, que tem, assim, no canto direito, trabalho apresentado para obtenção do título de graduado, blá, 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 tá? Essa é a contracapa. Se exigido pela entidade, devem ser apresentados dados curriculares dos autores em folha distinta, após a folha de rosto, não precisa, tá? Lista de ilustrações, tá? Elemento opcional. Gente, aqui, se tiver ilustração no TCC de vocês, professor, o meu não tem, então desapega, né? Vamos ser prático, tá? Mas se tiver ilustração, você vem aqui para a lista de ilustrações, ok? Lista de tabelas, mesma forma. Oi, pode falar. Nada, não, você já chegou na onde eu queria, é porque você falou imagens, no caso, né? Daí eu ia perguntar se a tabela entrava nessa parte, tipo gráfico, no caso. Entra sim. Então, olha, a lista de tabelas é opcional. Para ela, que no caso vai ter, geralmente a DM coloca a tabela, gente. Às vezes, dependendo do tema, educação física também. Bom, eu gosto de trabalhar com gráfico e tabela, inclusive para colocar no banner, porque a leitura de gráfico e tabela é muito, assim, tranquila para a gente fazer na hora de uma banca, né, na hora de uma apresentação, porque tá ali, você só vai apresentar os dados. Então, é bem legal. Eu até sugiro, fica um banner muito bonito. É óbvio que vocês não vão colocar 10 tabelas, né? Mas, assim, é interessante que vocês coloquem, nem que seja nas considerações, no 3º capítulo. É legal, eu acho bem bacana colocar tabela. Mas aqui é a escrita de vocês. Então, se tiverem várias tabelas, vocês vão ter que seguir isso aqui. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Então, assim, vai ser tabela 1, tabela 2. Eu dei uma aula que eu apresentei algumas tabelas, alguns tipos de tabelas. Eu não sei se vocês lembram, mas voltem lá o material e vocês vão ver. Então, eu tenho algumas opções de tabelas e gráficos. Foi bem bacana. É um auxílio, né, para vocês. Com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página, tá? Então, assim, na hora que vocês forem fazer uma lista de tabela, a pessoa que estiver lendo o TCC vai ter que saber, lá no final, onde tem essa lista de tabela, onde é que está lá dentro do TCC. Está na página 15, está na página 20, na página 30, tá? Então, na lista ao lado da tabela 3, está na página 35, tá? Vai ter que ser assim. Lista de abreviaturas e siglas. Gente, eu acho pouco provável vocês usarem isso aqui. Mas eu coloquei, né? Ninguém sabe como é que vocês vão ter que redigir o trabalho de vocês. Então, eu coloquei, tá? Tudo isso por quê? Porque tudo isso se encontra nos elementos pré-textuais, por isso que eu trouxe, tá? Então, as abreviaturas e as siglas são elementos opcionais, ok? Aí, quem for fazer, lê como é que vocês vão ter que fazer, em ordem alfabética, das abreviaturas, siglas e tudo mais, ok? Aqui eu nem vou me ater muito, porque certamente nem, assim, a grande maioria não deve usar. Lista de símbolos, também a mesma coisa. Um sumário, esse sim,
vocês terão que fazer, porque é um elemento obrigatório. Até o sumário são os elementos pré-textuais. Agora, vamos entrar nos textuais, tá? Os elementos textuais devem ser construídos uma parte introdutória na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado. Isso aqui vocês já fizeram, né? Pelo menos um embrião. As hipóteses, quando couberem, bem como os objetivos a serem atingidos, tá? Então, nós temos para vocês o objetivo geral e temos também 3 objetivos específicos. Mas isso aí, no andar da carruagem, vocês vão fazendo. Aqui, vocês fizeram até o problema, né? E trouxeram também as referências, tá? Então, assim, vocês já iniciaram, já deram um pontapé inicial. Estão super de parabéns. Nós temos também as justificativas, o que é que justifica esse trabalho, o referencial teórico que vocês já fizeram, né, já apresentaram, quem me apresentou o trabalho, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos. Professora, como é que eu vou fazer a metodologia? Você vai apresentar que sua pesquisa é uma pesquisa bibliográfica e estará usando os autores tais, segundo a obra X, aborda isso, isso e isso. Então, vocês vão fazer uma breve exposição de como vai ser o trabalho de vocês, a metodologia, o caminho que vocês vão usar para a construção do trabalho. Gente, não entrem em pânico. Aqui vocês vão... Isso aqui eu estou mostrando no todo, porque vocês vão recorrer a esse material, mas vocês vão fazer por partes, né? Então, assim, não entrem em pânico, por favor. Estou até imaginando a carinha de vocês aí. Meu Deus! Meu Deus, mas vocês vão fazer por partes, tá? A construção, só que não deixem... uma coisa se aproximar da outra, né? Uma etapa se aproximar da outra, porque senão realmente a gente entra em pânico. O cronograma, isso aqui é dado para vocês só vão marcar algumas datas, tá? A universidade, ela disponibiliza. Agora, são os elementos pós-textuais, né? O que são esses elementos pós-textuais? As referências. Referência é um elemento obrigatório, vai ter que ser elaborada segundo a ABNT, tá? O glossário, nem sempre vocês vão usar o glossário, tá? O glossário você vai colocar lá atrás, ele vai vir em ordem alfabética. Apêndice é um elemento opcional, tá? Não é todo mundo que usa o apêndice, é alguma coisa que você usou inusitada, alguma imagem, sabe, que vocês querem colocar. Eu usei, por exemplo... A pessoa vai fazer um trabalho que vai usar uma revista, sei lá, uma revista de economia, né? E a pessoa quer colocar a revista ou parte da revista no seu trabalho, coloca no apêndice, tá? Mas não necessariamente. Assim, eu vi poucos trabalhos na Anhanguera que fizessem uso do apêndice, né? A gente vê muito isso vê mais, né? Na área da saúde, mas geralmente na área de humanas não é sempre que se usa, ok? Não é tão necessário. Anexo é também opcional. Eu quero colocar alguma coisa, você vai colocar. É mais fácil você usar o anexo do que o apêndice, tá? Então, assim, pode usar o anexo? Pode, tudo isso pode. Eu só quero que vocês entendam que isso aqui faz parte dos elementos pós-textuais. O índice também é opcional, gente. Então, assim, é o índice de palavras. Boa parte dos livros nem tem mais índice, né? Então, assim, a gente ainda continua, é óbvio, mas, assim, nem todos os livros têm índice. Antigamente se via mais esse elemento pós-textual na maioria dos livros. Então, assim, hoje em dia nem tanto. Agora, o que vocês realmente vão usar aqui, referências e glossário, tá? Vamos lá, continuando, porque aí eu preciso daqui a pouco entrar na parte das citações. Na verdade, citação e referência, nós falamos um pouquinho naquela nossa aula presencial, mas eu coloquei aqui para a gente finalizar, para fecharmos com chave de ouro, tá? É bem bacana, vocês precisam saber.
Regras gerais de apresentação do documento. Quais são? Como é que vai ser o formato? Gente, isso aqui, vocês vão voltar. Professor, eu preciso gravar do jeito que está aqui. É óbvio que não. Vocês vão voltar. Esse material vai ser um material de pesquisa para vocês. Tá? Eu coloquei aqui porque vocês precisam saber. Sim, precisam saber. Então, olha, vamos fazer só uma leitura rápida. Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4, digitados no anverso, só na frente das folhas, tá? Às vezes o aluno fica, nossa, mas é um gasto. Bom, gente, mas até hoje é assim, né? Digitado no anverso das folhas. Impressos em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. Então, eu posso colocar um subtítulo vermelho? Não, né? Não é ilustração. Mas vai ficar bonitinho? Não, tá? O projeto gráfico é de responsabilidade do autor do projeto de pesquisa. Recomenda-se para digitação a utilização... Gente, esse recomenda-se, ele minimiza um pouquinho, né? Mas, assim, o recomenda-se vocês têm que usar, tá? Leia-se dessa forma. Então, a fonte 12 para todo o texto, exceto as citações de mais de 3 linhas. Nós vamos ver isso aqui. Exceto também as notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das tabelas, que tem que ser menor, que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme, tá? Então, a letra que eu vou usar para digitar a minha primeira tabela, eu vou usar a mesma na última, tá? O número da fonte é igual, tá? Eu vou usar o mesmo número, tamanho 10, tamanho 9, lá para explicar a legenda da minha ilustração, eu vou usar o mesmo para todo sempre, até o final do trabalho. No caso de citações de mais de 3 linhas, deve-se observar também um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Vamos lá. Margem, isso aqui tudo vocês, antes de digitar, vocês vão colocar lá no Word, marca e aí vocês já colocam, tá? As folhas devem apresentar a margem esquerda e superior a 3 centímetros, margem direita e inferior de 2. Gente, isso aqui, na hora que vocês estiverem digitando no Word, preparou a pastinha de vocês de TCC, já entra na configuração e já faz, já deixa marcado para tudo, tá? Tanto em relação à margem, quanto em relação à citação, que é essa aqui, com recuo de 4, tá? Centímetros. O espacejamento ou espaçamento. Vocês vão ter que digitar, aqui datilografado, olha quanto tempo, com espaço de 1,5 entre linhas. Tudo isso vocês vão colocar no Word. Tá? Antes de começar, já prepara. Excetuando-se as citações de mais de 3 linhas. Então, assim, o espaço normal do texto é 1,5, tá? Menos, com exceção das citações de mais de 3 linhas. Nota de rodapé, referência, que esses outros aqui vão ter que ter espaço simples, que é de 1, tá? As referências ao final do projeto devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. Tudo isso vocês colocam lá na hora, já preparem o Word, tá? Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede por 2 espaços de 1,5. Tá? Entre o título, tanto de cima quanto de baixo, ok? Que é a paragrafação. Na folha de rosto, o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade a que é submetido devem ser alinhados do meio da mancha para a margem direita. Tudo isso vocês vão ter no projeto de vocês, tá? Eu coloquei aqui só para vocês, vocês vão ter que voltar o tempo inteiro a isso aqui. Notas de rodapé. É aquele que fica lá embaixo da nossa folha. Eu vou colocar uma palavra e é importante que eu explique, né, o que significa essa palavra. Então, coloca lá uma nota de rodapé que vai ser um númerozinho que vai ficar em cima da palavra, e aí aqui embaixo vai abrir um espaço para você explicar o que é essa palavra, né, da onde você tirou, enfim, tá? Indicativos de seção. O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título dele, separado por um espaço, que são aquelas subdivisões, tá? Título sem indicativo numérico, eu não preciso no meu título colocar 1, 2, 3, tá? Então, não precisa,
Os títulos sem indicativo numérico, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, nada disso eu tenho que colocar número, eu tenho que numerar, tá, gente? Às vezes o aluno, ele numera, mas aí termina ganhando uma nota baixa do tutor. Então, tá tudo aqui antes de vocês iniciarem a redação, tá? A escrita. Numeração progressiva para as seções do texto. Paginação, então, assim, vocês vão ter que colocar página, só que tem uma atenção que vocês vão ter que fazer em relação à página. A numeração, ela é colocada a partir da primeira folha da parte textual, em algarismo arábico, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Então, assim, vocês vão começar a numerar a partir da introdução, só que a introdução não vai ter o número 1, porque você já tem outras folhas antes, você já tem o sumário, você já tem o resumo, tá? Mas olha, mesma fala, mesmo discurso, não entrem em pânico que vocês vão receber um modelo para vocês se pautarem, tá bom? Citações. Aí a gente começa a entrar na questão da escrita, gente. Então, isso aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Quem quer fazer a pergunta? É que a Tamira está tentando entrar na aula. Espera um pouquinho, deixa eu voltar lá. É que eu tinha colocado para vocês entrarem direto, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Mas não tem ninguém aqui pedindo para entrar. Será que ela não quer entrar? Será que ela está tentando entrar por um... Bom, agora eu nem sei. Se é pelo celular ou se é pelo computador. Pergunta para ela, Aninha. Porque aqui, olha, eu ativei para vocês entrarem sem pedir. Eu nem coloquei nada para vocês pedirem, tá? Fala para ela, pede para ela tentar de novo, às vezes ela sai e tenta de novo, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa você fala. Tá bom. Gente, vamos lá, continuando então. Agora eu não lembro onde é que a gente estava. Ah, tá, a gente estava na... Nossa, voltou muito. Citação, acho que foi isso. Vamos lá, falar de citação. Isso aqui, sim, eu preciso que vocês... Gente, eu preciso que vocês gravem, porque certamente vai cair na prova, tá? Então, o que é uma citação? É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. A citação, ela pode ser direta, indireta ou citação de citação. Nossa, professora, o que é isso? É o ápode. É quando vocês vão citar um texto que vocês não pegaram esse texto original. Nossa, esse texto é de, sei lá, 500 antes de Cristo. Não, acho que foi muito, né? Sei lá, 1900. Mas vocês não têm acesso a esse material, porque esse material está no museu. Só que teve um outro professor, um outro escritor que teve acesso. Então, vocês vão citar, por exemplo, deixa eu ver, quem eu vi que estava aqui? Emerson. Emerson, ápode, fulano, aliás, o autor lá de não sei quando, ápode Emerson, tá? De acordo com Emerson, que teve acesso a esse texto. Ele foi lá no museu e conseguiu ter acesso a esse texto, escreveu, está no texto dele. Então, isso é uma citação de citação, tá bom? Eu vou explicar melhor, eu acho que eu coloquei algum exemplo aqui. Outra coisa, sejam fiéis à fonte, sejam fiéis à citação, à referência, porque, gente, é plágio se vocês não citarem, tá? Vocês vão ver. Ah, mas mesmo que não seja literal, ainda assim, o texto não saiu da cabeça de vocês, aquela informação não está na cabeça de vocês, então vocês vão ter que serem fiéis, tá? Eu preciso, a gente precisa dar o crédito a quem realmente tem crédito. E isso não é vergonha, pelo contrário, isso aí é honestidade, tá, gente? Porque plágio é crime. Então, vamos lá. Quando é que é uma citação direta? Quando trata da reprodução fiel das palavras de um autor, conservando a grafia, a pontuação, do jeito que ele escreveu. Eu tenho que ser fiel. O uso de letra maiúscula e o idioma original. Vocês vão transcrever para o TCC de vocês exatamente o que o autor colocou.
o que o autor citou na fonte dele, tá? Então, isso aqui é uma citação direta. É usada apenas quando for absolutamente necessário e essencial transcrever as palavras de um autor e pode ser curta ou longa, tá? Então, assim, podem usar? Podem, mas se vocês puderem digerir essa citação e parafrasear o autor, é melhor, tá? Assim, é mais aconselhável, ok? Ah, professora, não tem, eu tenho que colocar essa citação, porque eu quero escrever dessa forma, eu quero trazer, né, em minha defesa, o que o autor escreveu. Beleza, só que não pode colocar do início ao fim, né, no TCC de vocês, só citação, né? Tem um limite, que é preciso usar o bom senso, tá bom? Então, essa citação, que é a escrita direta das palavras do autor, ela pode ser curta, isso aqui é importante que vocês gravem, tá? Ou ela pode ser longa, possa ser que isso caia na prova de vocês. Temos a citação. O que é a citação? É a fala do autor no texto. Essa fala, ela pode ser curta, uma citação direta. Ela pode ser curta ou longa. Vamos lá. O que é uma citação indireta? Quando for uma citação livre, sem manter as palavras tal qual o texto apresenta. É uma paráfrase. Eu vou parafrasear o autor. O que é isso? Eu vou falar o que ele falou com as minhas palavras. Segundo segundo Vieira, 2009, blá, 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 blá. Eu vou falar o que o Vieira falou, mas conforme o meu olhar, tá? Ele falou que isso, isso e isso. Mas eu não vou trazer ponto a ponto o que ele falou. Porque se eu trouxer ponto a ponto, vai ser uma citação direta. A indireta é quando eu coloco com as minhas palavras o que ele falou, mas ainda assim eu preciso citá-lo, tá? Gente, eu preciso que vocês, se não estiverem entendendo, falem, tá? Falem agora ou calem-se para sempre. Tô brincando, podem falar o tempo, assim, sempre, tá? Olha, as citações de citações, foi o que eu tentei explicar e dei o exemplo do Emerson, ocorrem quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto fonte, dizendo de outra forma, é a citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. O Emerson não teve acesso ao texto lá de 1900, foi um outro autor que teve, que colocou no livro dele, então ele vai citar esse autor de 1900 com o olhar desse que teve acesso, tá? Então, olha só, citações diretas de até 3 linhas devem estar entre aspas duplas. Então, gente, imaginem isso aqui. Certo é o nome da pessoa. Lembrando que ele está fora do parênteses. Deixa eu ver se eu coloco uma caneta aqui para ver se eu consigo ficar marcando para vocês. Ó, ele está fora do parênteses. Se ele está fora do parênteses, é claro, o nome maiúsculo, eu vou iniciar por letra maiúscula e vou deixar as demais letras em tamanho minúsculo. Então, olha, certo, 2005, que foi o ano, página tal, considera análise do ambiente e citamos o certo, né? Aqui, se vocês forem contar, dá até 3 linhas, né? Com esse tiquinho daqui, que começa daqui, juntando com esse, dá 3 linhas. Então, até 3 linhas vai ficar com aspas duplas e no corpo do texto, né? Eu trouxe uma citação. Se eu trago uma citação, gente, direta, uma citação literal, eu tenho que colocar a página, tá? Porque eu trouxe a fala dele. Então, a pessoa que for pesquisar, se for olhar o livro lá, de 2005, na página 15, vai encontrar essa fala do certo, ok? 2, citações diretas. Aqui é uma citação direta também, tá? De até 3 linhas. Citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a fonte em tamanho menor aqui você percebe que a fonte está no mesmo tamanho, ok? 12. Aqui a fonte tem tamanho menor, ok? Onde eu estava? Com a fonte em tamanho menor daquele definido para o texto e espaçamento simples. Aqui, olha, o espaço entre as linhas é simples. Nesse caso, a citação será apresentada sem aspas,
Quando ela está no corpo do texto, aspa dupla. Gente, não pode colocar aspa e colocar o texto em itálico, tá? Porque é só um destaque que eu tenho que colocar. E o destaque aqui são as aspas duplas, ok? Aqui, mais de 3 linhas, eu uso o recuo de 4 centímetros, eu não vou colocar o destaque. Só que, olha, atenção, se eu trago o nome do autor para dentro dos parênteses, esse nome vai ter que ficar em letra maiúscula, tá? Isso aqui não é uma gafe que vocês não podem cometer, tá? Isso aqui é uma alfabetização acadêmica, tá? Então, assim, o tutor, ele realmente, assim, ele não aceita, tá? Certos tipos de analfabetismo acadêmico, a gente, né, se a gente puder falar dessa forma, tá? Então, assim, tome cuidado em relação a isso, ok? Vamos lá. Tudo bem até aí, entenderam? Então, até agora, o que eu quero que vocês peguem? Nome do autor fora do parênteses. Só a letra, só a inicial maiúscula, tá? Se eu for citar o que ele falou dentro do texto, se tiver até 3 linhas, eu vou colocar no meu texto normal, com aspas duplas, mas eu tenho que identificar a página. Se eu for citar com mais de 3 linhas, eu tenho um recuo de 4 centímetros, tá bom? Atenção para alguns detalhes. No caso de citação direta, sempre mencionar a página, isso aí eu já falei para vocês, da qual extraiu a informação. O autor sempre é identificado pelo sobrenome, o ano de publicação do texto é elemento obrigatório, a sequência das informações deve seguir o exemplo. Tipo, autor, ano, página. Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, que foi o que isso aqui, Dornelas, deverá aparecer em letras maiúsculas, o que não ocorre no caso em que o autor for mencionado no texto, né? Que foi aquele certo lá. Isso aqui, certo é o sobrenome dele, tá? Quando devemos usar letras maiúsculas e minúsculas, né? Maiúscula para iniciar. Então, vamos lá para o exemplo 3. Nas citações indiretas, não haverá destaque. Destaque o quê? Nem recuo, né? Nem aspas. Visto que se baseia no texto fonte, mas não transcreve nenhuma de suas... Eu não sei por que isso aqui... Não transcreve informação literal, conforme foi colocado, tá? No texto lá do autor principal. Então, vamos lá colocar um exemplo. Para Terence, as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas. Gente, Terence, ele falou isso, mas de outra forma, com outras palavras, tá? Então, aqui não foi uma citação direta, foi uma citação indireta. Nós parafraseamos o Terence. Então, eu tenho que colocar o ano, mas não preciso colocar página. Eu só coloco página se for uma citação direta. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho 2 autores. Se está dentro do parênteses, nós já vimos isso, só letra maiúscula, tá? A separação dos autores, ponto e vírgula, e colocar o ano, da mesma forma. Não preciso colocar página, porque não é uma citação direta, é indireta. 4. Você poderá suprimir parte do texto, fonte, ao utilizá-lo como citação direta. Aquela citação com mais de 3 linhas, eu vou trazer, mas assim, vai ficar muito grande na hora que eu citar. E essas partes que eu suprimi não são importantes para o que eu quero falar, ok? Então, eu posso suprimir algumas partes, mas eu tenho que ser fiel, tenho que mostrar que eu suprimi, tá? Isso eu posso fazer, mas aí eu vou usar o colchetes e as reticências, ok? Você também pode fazer algum destaque no texto fonte, explicando no próprio texto o que fez. Então, assim, vocês querem destacar, porque aquilo ali é fiel ao que vocês querem falar, ao que vocês pensaram, ao que vocês pesquisaram, tá? Então, aqui, você vai colocar competição e vencer inimigos. Olha, é isso, esse é o mote do meu trabalho. Só que aí você vai ter que ser fiel, grifo nosso. Tá? Quando o grifo for de vocês. Não coloca grifo meu, gente, é sempre grifo nosso, tá? Ou quando vier o grifo
para que as pessoas que forem ler não pensarem que foi grifo de vocês ou foi um erro, alguma coisa, se realmente vier grifado, eu já falei que vocês vão ter que colocar do jeito que está lá. Então, vocês vão colocar grifo do autor, para não pensarem que foi coisa de vocês, vai ficar bonitinho ou diferente. Não, tá bom? A gente tem que ser sempre transparente numa escrita acadêmica. As citações têm relação direta com a listagem. Ó, isso aqui é super importante, tá? Com a listagem de referências. Todos os autores citados deverão ser listados nas referências. Vamos compreender um pouco mais sobre elas, né, em relação a referências. Então, gente, todos os autores que vocês colocarem no corpo do texto vai ter que estar lá atrás. Então, na hora que vocês citarem um autor, já coloca lá a referência desse livro, desse artigo, lá atrás. Isso aí é mega importante, porque se vocês não colocarem a referência lá atrás, vai dar a entender que vocês plagiaram, ok? Então, assim, isso aí também acarreta em diminuição de pontuação para vocês, em relação aos tutores. Vamos lá, vamos passar para referência agora. Se vocês não entenderem, por favor, se manifestem, gente. Falem que vocês não estão entendendo, tá? Aqui eu coloquei, assim, várias referências. Ó, isso aqui é mecânico. Na primeira vez que vocês forem andar que vocês andaram de bicicleta, certamente vocês não pegaram de cara, né? Então, assim, caíram, o pedal bateu na canela e, sabe assim, ficaram tremendo. Enfim, aqui é a mesma coisa, tá? Então, assim, pouco a pouco, na medida que vocês forem fazendo, vocês vão ficando fera, tá? Então, aqui, vamos lá. Quando vocês se vocês querem iniciar a referência e colocar o nome do autor, né, por extenso, Romeu Gomes, vocês podem colocar, só que vocês vão ter que fazer isso nas outras referências também, tá? Sempre deixar por extenso. Ou podem optar por colocar R ponto aqui, Gomes, vírgula, R ponto. Mas se colocar R ponto, se abreviar o primeiro nome, né, o nome do primeiro autor, vai ter que abreviar nos demais. Não pode ficar aquele carnaval. Vou abreviar no primeiro, não vou abreviar no segundo, tá? Aqui, olha, Eva Maria. Aí começa a se alongar um pouquinho, porque tem gente que é nome de rei, né? Tem trocentos milhões de nomes. Então, vocês façam opção, ok? Vamos lá colocar aqui como foi feita essa referência. Isso que eu quero que imprima na alma de vocês. Sobrenome do autor, e aí o nome, vírgula. Gente, isso aqui eu coloquei porque vocês vão voltar, tá? Então, assim, sobrenome, vírgula, espaço. Se o Romeu tivesse aqui colado na vírgula, era menos pontos, tá? Que vocês teriam que pegar do tutor. Então, aqui, ponto, espaço. Aí, aqui eu tenho um título. Lembrando que eu tenho uma organização. É um livro escrito por vários autores aqui, ó, tá? Se a organização, é um livro escrito por vários autores, mas o que interessava para mim era a análise de dados em pesquisa qualitativa, né? O nome de quem está, né, responsável por essa organização é o Minaio, Minaio, né? Maria Cecília de Souza Minaio. Então, esse capítulo aqui do Romeu Gomes está dentro do livro que foi organizado pela Maria, tá? O título do livro que foi organizado pela Maria é Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Mas vocês só leram esse capítulo. Então, vocês não vão colocar o livro inteiro, né? A gente tem que sempre ser fiel. Porque imagina que vocês coloquem esse livro inteiro, sendo que vocês usaram só o autor Gomes. Aí, tanto o tutor quanto o examinador vai fazer pergunta para vocês dos outros autores. Vocês vão ficar, oi, né? Vocês vão saber. Então, vocês precisam discriminar o que foi realmente que vocês leram, ok? Vamos lá, passar para o Lakatos. Temos a Eva Maria Lakatos. Aqui também eu tenho mais de um autor, né? Então, eu tenho a Lakatos e tenho Marconi. O título, Metodologia do Trabalho Científico. Gente, o título é sempre o que vem antes do ponto. Então, olha, eu preciso destacar o meu título, tá? Que é o que está antes dos dois pontos, tá bom? Aqui, depois dos dois pontos, é um subtítulo, ok? Então, vocês percebam que todas as referências que eu colocar, eu vou destacar o título.
Na Rocilda, né, na Martins, mesma coisa. Eu vou deixar cá o título e colocar o ano. Medeiros, João Bosco Medeiros. Aqui, da mesma forma vocês vão fazer. Lembrando que sempre depois da pontuação, vocês vão ter que dar um espaço, ok? Para colocar a próxima informação. Às vezes, vocês esquecem disso, e aí, como eu tinha falado antes, é uma alfabetização acadêmica, tá bom? Só que assim, não criemos pânico, a gente, né, na medida que vocês forem fazendo, isso aqui vai virando assim, rotina, tá? O que vocês usam bastante, inclusive gostam de usar, né, acesso a interfaces digitais, mas é dessa forma que vocês vão ter que fazer. Aqui, essa comunicação da Maria das Graças Targino, vocês vão colocar. Vocês não vão colocar o título em negrito aqui, porque só foi aqui uma revista, né? Então, vocês vão colocar o título da revista, que é Informação e Sociedade. Vocês leram um capítulo, né, dessa revista, tá? Mas o título mesmo é essa daqui, Informação e Sociedade, tá bom? Estudos, João Pessoa, o volume, o número, o ano e principalmente disponível em colocar o site e o acesso que vocês tiveram. Quando foi que vocês tiveram esse acesso? Tá bom, gente? Preste atenção aos detalhes. Isso aí é mega importante. Até 3 autores, todos são mencionados na entrada. Quando mais que 3, somente o primeiro é mencionado, seguido da expressão et al. Et al é uma expressão em latim, né, que significa e outros, tá? Então, assim, até 3 autores, beleza, vocês podem mencionar. Se tiver mais de 3 autores, aí não, você vai colocar o primeiro autor, né, e colocar a expressão et al, ok? Os títulos principais são destacados, sugere-se o negrito, os documentos obtidos em e-mail eletrônico, sugere-se o negrito. Os documentos obtidos em e-mail eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material, nós já vimos isso. Caso vocês utilizem somente uma parte da obra, né, como capítulo, já vimos também, a entrada deve ser do autor do artigo e em seguida complementa-se com a indicação do organizador do livro. Nesse caso, as páginas inicial e final deverão ser identificadas, tá? Deixa eu só colocar isso aqui, para depois eu arrumar. Vamos lá, gente, continuando. Olha, aqui, o autor Abreu, Casimiro de Abreu, então vocês colocaram em negrito, né? Foi colocado em negrito o título, e aqui vem todas as informações, acesso em 9 de março de 2011, ok? Nós já vimos, eu coloquei só para repetir mesmo, para impregnar. Então, o Fachin, temos o Fachin, aqui a mesma coisa, né? Vem o Fachin, que é o sobrenome, o nome, Odília Fachin, título, a edição, São Paulo, a editora e o ano que foi publicado. Todas essas informações, vocês sabem que está lá na contracapa do livro, né? Quando vocês abrem, vocês encontram. Aqui, gente, o que é interessante quando vocês... Alguns não colocam. Há tutores que não exigem, mas é legal a gente colocar, até por respeito ao nosso leitor. Então, assim, se eu pego um livro que é uma organização, né, foi escrito por vários autores, e eu vou usar eu usei só um capítulo, é delicado da nossa parte apontar, né, dizer quais foram as páginas, né, que vocês leram, justamente as páginas desse capítulo. É legal, é bacana, tá? Então, isso aqui vocês podem fazer. Ok? Há tutores que falam assim, não, vamos parar aqui só no ano mesmo, tá? Mas já tem tutores que falam assim, não, vamos colocar as páginas sim, tá bom? Publicações seriadas, inclui a coleção como um todo, revista, jornal, caderno na íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou fascículo do período. Artigo científico. Gente, vocês vão ler muito isso, porque é mais condensado, tem uma, assim, é mais...
é mais tranquilo de vocês encontrarem o que vocês querem, é mais atualizado, então, vocês também podem pesquisar, é legal que vocês pesquisem em artigos científicos, tá? Revista científica, porque é mais moderna, tá? Às vezes, o autor, ele ainda não publicou o livro, mas ele está lá na pesquisa científica dele, ele está publicando em revistas editoriais, matéria jornalística, tudo isso vocês podem usar, tá bom? Então, aqui, ó, a Nathalie, aqui ela colocou o inquieto DNA, né, o título, 0 hora, e aí, como é uma revista, né, que é o Eureka, o título é 0 hora, mas aqui ela encontrou essa informação e ela colocou a página, tá? Então, é bem legal, é interessante também. Aqui é como vocês vão referenciar quando vocês encontram arquivos. Ah, isso aqui é uma maneira de vocês referenciarem. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, acho que os demais que foram acesso à interface digital, nós já vimos. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa diferenciada. Em geral, quando vocês abrirem, que vocês virem as informações, vocês vão trazer essas informações aqui. Por exemplo, a Joana, né? Ela colocou outras informações aqui, que essa publicação, ela aparece entre os meses de setembro e dezembro. Então, sempre entre os meses de setembro e dezembro, essas revistas, elas colocam em linha, né, algumas publicações. Aqui foi o volume 32, tudo isso vocês conseguem mostrar para o leitor de vocês, tá? Quando se trata de legislação, então, quando se trata de legislação, vocês têm um tipo, eu quero trabalhar com Código Civil, pessoal da área de direito, quer trabalhar com Constituição, também, não só o pessoal de direito pode trabalhar com Constituição, as pedagogas, por exemplo, podem trabalhar. Então, assim, eu quero trabalhar com informação que saiu no Diário Oficial, gente, só é vir aqui e é dessa forma que vocês vão ter que referenciar. Vocês só vão substituir, né, as informações, tá? Então, por isso que eu falei que é o material que vocês vão usar. Vamos lá, continuando. Imagine, já estamos finalizando. Tá. Então, olha só, aqui eu coloquei um exemplo. Como é que vocês fariam para referenciar, se vocês tivessem, aqui é moleza, tá? Se vocês tivessem essas informações aqui, ó. Vamos lá. Título da obra, Introdução às Ciências Sociais, Roteiros de Estudo. Autor, Januário Megali. A edição, local de publicação, editora e ano de publicação. Então, aqui eu coloquei algumas informações e tentem fazer, vocês aí, eu vou perguntar, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem, e aí eu vou perguntar para vocês. Tentem fazer como é que vocês referenciariam esse livro aqui com essas informações. É só uma pergunta rápida. Tudo bem? 2 minutos? Tentem fazer aí no papelzinho de vocês. Ok, gente? Ok, professora. Beleza, 2 minutos. Professora. Professora. Oi, Giane, pode falar, querida. Quer que eu volte lá para a tela? Isso, por favor. Por favor. Ok, desculpa, meninas.
Olha aqui. Prontinho. Gente, conseguiram? Podemos? Eu acho que foi, professora. Ai, beleza, então. É a Sabrina que tá falando ou é a Camila? É a Sabrina. Ô, Sabrina. Tá, então, ó, vamos lá tentar. Sabrina, como foi que você colocou? É Megali, vírgula, Sim. Januário. Aham. Daí o título, Introdução às Ciências Sociais, Roteiros de Estudo, vírgula, Aham. segunda edição. Daí nessa parte que eu fiquei meio com dúvida. Daí eu pus Aham. Atlas, vírgula, São Paulo, vírgula, 1979. Tá. Foi assim, cometeu só algumas gafes que a gente vai minimizar aqui, Sabrina, mas super parabéns para você, excelente. Só toma cuidado também com os espaços, tá? Sempre depois do que você colocar a pontuação, é para você colocar o espaço. Lembrando que o título ele tem que estar em destaque, mas o subtítulo não. Então, até os 2 pontos não é para colocar destaque, tá? Isso imaginei. Ah, beleza, então. E assim, o local da editora, né, o local que foi publicado, ele vem antes do nome da editora. Então, seria São Paulo, antes do Atlas, tá? Mas assim, agora eu já tô dando spoiler. Ô, Giane, como foi que você colocou? Professora, eu segui a mesma linha da Sabrina, só que colocando SP primeiro e depois a editora. Ah, tá. Então, primeiro colocou SP ou você colocou São Paulo por extenso? São Paulo. Beleza. Gente, vamos lá. Deixa eu só antes de colocar. Obrigada, Giane. Não. Gente, sempre tomando muito cuidado com os espaços também, tá? Com o que vocês colocam em negrito, né? Idem, né? Tomar bastante cuidado. Deixa eu só a gente retomar, porque alguns entraram depois. Então, hoje é a nossa última aula. Vocês sabem que os representantes já devem ter passado para vocês. Do dia 4 ao dia 10, vocês vão poder fazer a avaliação interativa. Vocês têm até o dia 10. Então, entre o dia 4 e o dia 10, a gente teria aula na segunda-feira, mas vocês vão estar fazendo avaliação, né, das disciplinas que vocês têm interativa. Então, e essa nossa interativa já foi, né, o conteúdo. Chegamos até o final do livro, passamos, né, por tudo que aconteceu conosco, em geral, né? Mas assim, vocês estão de parabéns, porque a gente chegou até o final do livro. Eu estou super animada, super feliz de ter tido esse encontro com todos, aprendi muito com vocês são muito top. Então, boa sorte, recorram ao material, tá? Vocês vão casar com esse material até vocês terminarem o TCC de vocês, tá? Desejo muito boa sorte a todos, né? Na escrita, na vida de vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, na segunda-feira que vem, não vai ter aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, professora, eu tô
pânico, não estou conseguindo entrar e blá, 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 porque vocês sabem que essa outra avaliação está vindo da matriz. Então, é algo que vocês vão ter que acessar pelo AVA, tá? Tentem entrar no AVA, não deixem para a última hora para tentar esse acesso. Então, por favor, gente, entrem no primeiro dia e, assim, se é de guardar alguma coisa, a gente guarda dinheiro, não guarda trabalho, né? Então, vamos tentar fazer o quanto antes para vocês ficarem livres. Vamos lá. Megali, letra maiúscula, vírgula, espaço, Januário. Aí, ponto. Introdução às ciências sociais. Esse sim vem em negrito, os 2 pontos não estão em negrito, não. Aí vem o subtítulo, ponto. A Sabrininha, ela tinha colocado vírgula, mas aqui é ponto. Então, segunda edição, mas vejam, observem que sempre tem um espaço. Segunda edição, espaço. O São Paulo, que é o local da publicação. Atlas, tá? Editora, vírgula, espaço e o ano de publicação, tá bom? Então, olha, entre São Paulo e o nome da editora, vocês vão colocar 2 pontos, tá bom? É sempre aqui, gente. Então, assim, é cara crachá. Precisou olhar, volta ao material e tentem, né? Assim, só substituir a informação. Isso aí no início vocês vão fazer, mas depois vocês vão ficar craques, tá? Então, olha, eu desejo super boa sorte, muito obrigada pela participação de todos aqui, boas férias, tá? Se cuidem, gente, se cuidem, se cuidem. Hoje mesmo eu vi uma foto que liberou o centro da cidade, tinha tanta gente no centro da cidade, eu fiquei horrorizada, mas assim, foi liberada, né? Claro que eu não tô assim, pendendo aqui para nenhum lado, eu só fiquei assustada, de verdade, assim, em ver tanta gente por essa foto. Mas, amigos, tudo de bom para vocês, tá? Que Deus abençoe, boa sorte nas avaliações, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau. Um bom finalzinho de semestre para todos. Obrigado. Professora. Pode falar. Obrigada, Emerson. Pode falar, Giane. Referente ao trabalho. É a Sabrina. Ah, Sabrina. Pode falar, Sabrina. Referente ao trabalho, você vai dar alguma volta pra gente do trabalho? Que eu fiquei curiosa, eu gostei de fazer aquele trabalho, mas eu queria saber como é que saiu. Então, o trabalho a gente pode retomar. Eu falei no início aqui que, assim, para o contato com vocês da pedagogia é mais fácil eu ter, né? Com os outros cursos, eu não sei se eu vou continuar tendo contato. Possa ser que sim, no TCC. Mas, assim, vocês, a gente pode retomar os temas, sim. Principalmente se a gente continuar assim, orientando os TCCs de vocês, a gente retoma aos nossos temas, e pegando vocês no próximo semestre, a gente pode fazer dependendo da disciplina também, né, a gente pode fazer uma retomada geral, porque se eu tivesse na sala de aula, eu faria isso 1 por 1, mas como a gente não está na sala de aula, é mais complicado, e aí eu não posso fazer isso 1 por 1 agora, porque às vezes, a professora fulana copiou o meu trabalho, então assim, para não rolar esse tipo de coisa, sabe, então eu prefiro que a gente esteja ao vivo e aí eu pegue vocês e mostre, né, assim, o que a gente poderia melhorar, porque aquilo ali foi um embrião, possa ser que vocês usem, possa ser que não. Ok? Mas vamos retomar assim, eu tô com todos salvo no meu e-mail. Oi, Lu, você quer falar, Luana? No sistema você não lançou a nota ainda não, né? Não, ainda não, eu ainda não lancei. Mas eu acho que amanhã, no mais tardar na quarta-feira, devo estar lançando. Não, é uma pena, gente, que alguns... Oi? Meu AVA estava com... tá. É que, assim, alguns não entregaram. Eu fico com pena, porque são 1.500 pontos. Realmente é complicado. E vocês não poderiam correr o risco de repetir nessa disciplina, né, gente? Mas fazer o quê? Eu tenho que ser justa. Ok, Lu? Gi, você quer perguntar, Gi? Imagina, Lu. Não, professora, não. Eu ia fazer um comentário, mas já fizeram, eu já... Tá, ok. Deixa eu ver quem que mais falou, professora. Professora. Oi, Amanda. Oi, Aninha. Não, eu só queria confirmar para você se você recebeu o meu. Você falou Ana, de alguns não ter chego. É a Amanda. Peraí. É a Amanda? Peraí, isso, é a Amanda que está perguntando. Deixa eu olhar já o seu aqui. Amanda Lopes de Andrade ou Amanda Aparecida Fernandes Lopes? Amanda Aparecida. Beleza, Amanda. Confirmado. Recebi sim. Então tá bom. Tá bom? Aninha, você quer falar?
Eu também queria saber se a senhora recebeu o meu. Peraí, Ana, É Ana Gabriela Oliveira? Isso. É política salarial, ADM, recebi sim. Isso mesmo. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada, tá, gente? Fiquem com Deus. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Vocês são muito queridos. Amém, professora. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Boa série, professora. Tchau. Obrigada, Sabrininha. Tchau, tchau. Professora, esse